Livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak, capítulo 22, A Onda de Luz Galáctica. A gente chega então ao último capítulo desse livro, que para mim foi uma viagem cósmica. Foi realmente um portal multidimensional que se abriu, e conforme eu ia fazendo a leitura aqui com vocês, na minha vida eu sentia essa movimentação e eu via esses portais de luz se abrindo. Foi um processo muito bonito, eu diria. Eu realmente sou muito grata por ter conduzido essa leitura aqui, por ter sido canal, de certa forma, dessa energia. E eu tenho certeza que vocês vão receber também toda essa energia que a gente acessou aqui. Eu tenho certeza que alguma coisa destravou aí dentro, algum portal se abriu para vocês também. E se ainda não aconteceu, eu espero de verdade que isso aconteça em muito breve. A consciência está despertando dentro das massas deste planeta. A soma total dos eventos, à medida que se aceleram e desdobram, está se infiltrando na realidade de todas as pessoas. Estes eventos estão orquestrados e designados a trazê-los coletivamente, como espécie, a essa nova oitava de expressão luminosa. Essa infusão da onda de luz galáctica chega do futuro pelos portais que vocês abrem nesse plano terrestre à medida que seguem e se enredam nas histórias e na jornada que partilhamos com vocês. As massas estão despertando. Vocês podem vê-las e sentir o estrondo da conscientização, as mudanças internas da Terra, que marcam de verdade os ritos de passagem de toda a humanidade. Eu acho que aqui, não dá para negar mais que a consciência está despertando, sim, né? Nós somos a prova disso, o que está acontecendo no mundo hoje também. E se a gente olhar dos anos 90 para cá, né, foi aos poucos, porque era necessário, foi no ritmo que a humanidade estava pronta, né? Mas eu sinto que o tempo está acabando, né? E não que exista um prazo, mas para que haja essa dobra temporal e que a gente consiga mesmo mudar os trilhos do trem, né? Eu falei disso lá no comecinho do livro. Eu acho que a gente tem sim um determinado tempo limite, né? Um prazo limite para a gente fazer essa ruptura, né? Com essa linha do tempo que a gente estava indo e que não ia ser legal para a gente, tá? Então a gente sim consegue dizer que isso é verdade, as massas estão realmente despertando e a gente tem um papel muito importante nisso tudo. E a gente escolheu estar aqui nesse momento justamente para isso. E eu acho que você que está aqui, você que está buscando, é porque você sente isso dentro de você. E eu acho que as coisas vão começar a ficar cada vez mais claras, tá? Confie e fique atento e atenta aos sinais que vão começar a surgir dentro de você. Muitas vezes não é nada externo, mas dentro de você você vai sentir, porque a gente já percebeu que a nossa missão não significa necessariamente liderar massas, ter uma coisa muito grandiosa para fazer. Pode ser sendo apenas quem você é, porém iluminando essa luz de dentro de você, naquilo que você faz no seu dia a dia, no trabalho que você tem hoje. Não precisa ser nada muito grandioso. A questão é a intenção que eu tenho enquanto eu estiver ancorado neste planeta, né? Isso é o mais importante, é a consciência do que eu estou fazendo aqui. Tendo recebido a maior assistência de nossos mestres, apresentamos ao planeta as informações que sentimos que poderiam harmonizar nossos propósitos e partilhar nossas energias. Achamos ter dado a este planeta, hoje, uma sucinta mensagem de inspiração, uma mensagem contendo ondas de verdade. Uma mensagem incitante que atrai e desperta a parte do eu que estava oculta, adormecida. Achamos que o material partilhado com vocês através deste livro vai despertar dentro de cada um aquilo que já conhecem. Vai levá-los à compreensão das diferentes versões ilusórias da realidade que lhes são vendidas e à compreensão de qual pode ser ou é a vossa parte em tudo isso. Aqui a gente já viu, né, isso desde o começo do livro, né, essa ideia que eles têm de despertar na gente uma sementinha, né, plantar na verdade essa sementinha para relembrar o que a gente já sabe.
tudo o que está sendo dito aqui não é novidade para a nossa alma, para o nosso ser multidimensional, porque nós somos eles, né? Então é como se fosse o nosso futuro voltando para mostrar para a gente que é possível sim mudar a realidade. Tá? Então eu acho que a gente sente muito essa conexão, por isso que a gente está aqui lendo essas mensagens e acreditando em cada palavra que está sendo dita, porque a gente sente lá no fundo, ressoa, né? Como se fosse realmente uma versão nossa do futuro, trazendo esses lembretes para a gente se recordar e simplesmente fazer o que precisa ser feito, fazer o que a gente se dispôs quando a gente veio para cá. A gente sabia de tudo isso, nada é por acaso. Estimulamos cada um de vocês com as nossas mensagens provocadoras de pensamento. Nossa intenção não foi incomodá-los, mas instigá-los, mexer com vocês. São vocês mesmos que tornam as coisas incômodas. Nós os incentivamos a procurar o conforto. Também os incitamos a escalar algumas cordilheiras de consciência dentro de si, encontrar novos lugares que lhes tragam conforto. Vales de juventude eterna, de vitalidade eterna e de expressão constante de criatividade. Lá terão uma nova visão da consciência e da onda de luz galáctica vinda do futuro. Eu acho que o que causa incômodo na gente são as questões que vêm tirar a gente justamente da nossa zona de conforto. Então, tudo aquilo que de certa forma vai contra o status quo, né? Aquilo que está estabelecido hoje no planeta, seria muito mais fácil e muito mais cômodo para a gente se as coisas fossem como são, né? Então, é isso mesmo, a vida é assim e tá tudo certo. Mas a gente sabe que não é assim. E lá no fundo a gente sente esse desconforto. Então o desconforto ele serve para nos lembrar que a gente precisa mudar algo, movimentar a energia, tá? E o que eles trazem pra gente, né? O que eles querem incitar é essa vontade de mudar o que está desconfortável, porque sim, a realidade aqui na Terra, dentro dessa faixa de controle, é muito desconfortável, porque ela vibra numa frequência muito baixa, né? E não é a nossa frequência natural, por isso que é desconfortável. Não é a nossa frequência natural ficar o tempo todo com medo, o tempo todo estressado, o tempo todo ansioso. Isso não é nosso, isso não tem a ver com a nossa luz, tá? Então por isso que é tão incômodo e desconfortável. Então essas questões que eles vêm citar e o próprio incômodo interno com tudo isso que a gente vive é para fazer a gente mudar esse paradigma buscando o que? O conforto, a alegria, o bem-estar, o amor. É isso que a gente tem que movimentar. O que as pessoas fazem é elas sentem o desconforto e elas dão mais do mesmo, elas alimentam o desconforto com o mesmo sentimento. Então as pessoas querem mudar o paradigma, né? Digamos que elas querem mudar a opressão do planeta, né? Se sentirem oprimidas de quem elas são. Elas vão com violência, então elas entram em conflito. Quando a gente faz isso, a gente só alimenta o sistema, porque o sistema justamente se alimenta de conflito. O conflito para ele é válido, não importa pelo que eu estou brigando, contanto que eu esteja entregando a minha energia de raiva, contanto que eu esteja entregando a minha energia de medo. E é isso que a gente não percebe. Tudo que está fora, tudo que está acontecendo é um teatro, tá? É o cenário para que essas emoções sejam suscitadas na gente. Então, para eles, né, para quem está no controle, não interessa se é brigando com alguém, não interessa se é brigando contra o próprio sistema, contanto que haja essa energia sendo produzida, porque nós somos usinas de energia. E é isso que a gente não entende. A nossa importância para a estrutura do planeta, para o paradigma que ele vive hoje, é imprescindível. Não tem vida no planeta, né, dentro desse nível de frequência sem a gente alimentando essa grade. E o que a gente precisa perceber é que a gente precisa parar de alimentar essa grade com essa baixa frequência que a gente está preso e ir além dela. Então a gente tem que começar a alimentar essa grade com coisas positivas, com conforto, com bem-estar, com amor, com alegria, se permitindo experienciar isso. Apesar do mundo lá fora estar esse caos. Eu acho que muitas pessoas se bloqueiam nisso porque elas sentem culpa. Mas o que a gente não entende é que quanto mais a gente vibrar nessa frequência, mais a gente vai estar ajudando e salvando o planeta.
tá? Salvar o planeta não é sair brigando, não é sair combatendo o mal, isso é só mais do mesmo, isso é só alimentar a energia com a mesma energia, tá? Então a gente nunca vai curar o ódio com ódio, a gente nunca vai curar a violência com mais violência, a gente tem que sempre curar e ganhar, vencer pelo amor e pelas vibrações mais favoráveis que existem, tá? Eu acho que essa é a consciência que a gente precisa ter cada vez mais. E é essa onda de luz galáctica, né? Luz é informação, lembrem-se sempre disso, que está vindo do futuro para nos auxiliar. Tá? A gente tem que se conectar com ela para receber todas essas informações que a gente precisa e a força também que a gente precisa ter, talvez, né, que a gente precisa acessar para fazer o que tem que ser feito, que é vibrar numa frequência cada vez mais elevada. É nossa intenção entregar-lhes esta mensagem final no capítulo 22, o último capítulo, e usar a vibração do número 22, um número mestre. Este número é associado à impressão e distribuição, nesta versão de realidade física, de ensinamentos fundamentais. Uma mensagem é codificada. Esta mensagem não está na simples maneira como as palavras são agrupadas. Existem camadas de informação ocultas dentro do método e do desdobramento deste livro. As ideias são apresentadas, aparecem os conflitos, sugerimos soluções e a inspiração vai tecendo o seu caminho, conduzindo-o sempre ao compromisso final de inspirar a vocês mesmos. Eu já tinha comentado aqui, né, que o livro ele não é meramente palavras, informação. Então eu leio e eu acesso aquilo racionalmente, intelectualmente. São códigos de luz que estão contidos aqui, a energia que a gente recebe conforme a gente vai lendo e avançando nesses temas, tá? Eu acho que já deu para perceber isso também. E no fundo, essas ativações que acontecem é para que a gente vá se conectando cada vez mais com a gente mesmo e com as memórias que já estão no nosso campo, no nosso DNA. E essas informações, elas vão ajudar justamente a gente a se inspirar cada vez mais e viver uma vida mais inspirada. Nada mais do que isso. A gente não está aqui para salvar o planeta, a gente está aqui para elevar a vibração do planeta, para ajudar nesse processo. Só que para isso a gente tem que focar em nós mesmos, em ficarmos bem e não nos identificarmos tanto com essa linha de controle, com essa frequência baixa que a gente vai ver o tempo todo ali no panorama geral, digamos assim. A gente não pode estar no panorama geral, nós não somos, né, essa consciência de massa, a gente veio aqui para ajudar a libertar essa consciência de massa, então a gente não pode ficar dentro dela, a gente não pode ficar sendo mais do mesmo, né? A gente não pode ficar preso nessa grade, né? Nessa grade de controle, a gente tem que estar além dela, acima dela, confiando no nosso próprio poder e no poder que vem de fora para isso também. A gente não tá sozinho nessa missão, digamos assim, né? Eu não gosto muito desse termo porque traz um peso muito grande, né? Mas de certa forma, sim, né? Existe um propósito para nossa vinda aqui para a Terra, tá? Nós achamos que vão aproveitar muito a orquestração que estamos armando por trás do pano. Existe um processo de compreensão neste livro, onde parece haver caos e confusão, onde parece que todas as coisas foram reviradas. Esta reviravolta criou sua própria ordem. Esta ordem está sendo somada na transmissão final sob o timbre 22. Nesta mensagem final, falamos ao coração e à alma de cada um de vocês. Pedimos que escutem o chamado, o reconheçam e sigam em frente como membros da família da luz. Todos os dias, ao pisarem o solo deste planeta, tenham coragem de viver a luz e partilhá-la com todas as pessoas que cruzarem o vosso caminho. Isto não significa doutrinar, tentar vender esta luz. Significa saber que são luz e viver esta luz. Descobrir na simplicidade do ser o propósito da vossa experiência. Desabrochar com ele e replantar o planeta no seu período mais profundo de transição.
Então aqui reforça muito tudo o que eu falei sobre a gente ser essa luz, né? Esse é o nosso chamado, esse é o nosso processo, porque a gente vai estar ajudando a liberar muitas camadas que estão aqui presas ainda na Terra. A gente vai ajudar a soltar tudo isso e a ser esse farol, né? Que eu gosto também de fazer essa comparação, que vai iluminar todo mundo que estiver ao nosso redor, né? E quem quiser se basear nele para chegar seguro a um lugar mais de terra, né? De segurança mesmo. Então vamos pensar que está todo mundo lá em alto mar, nesse barquinho escuro, não sabendo muito bem para onde ir. A gente vai ser esse farol que vai guiar as pessoas até um porto seguro, até um lugar onde elas possam realmente se sentir bem, em conexão real com a Terra. É como se as pessoas elas não pisassem na Terra, elas não estivessem aqui vivendo essa conexão. E a gente precisa ter essa conexão muito consciente, cada vez mais, com o planeta que a gente escolheu viver essa experiência. O processo de entrar nesta oitava superior de compreensão, esta mistura de dimensões e criação de um novo território, conduzirá todas as pessoas a uma compreensão mais abrangente sobre a morte. A vossa luz será necessária. Ela representa o que vocês sabem. Este livro possui várias maneiras, através de projetos e códigos que não eram capazes de reconhecer, de fazê-los lembrar-se, nestas páginas finais, que sabem tudo o que falamos e que tudo está dentro de vocês. Chegou a hora de partilharem as descobertas e os milagres da abertura do veículo físico, neste tempo de mudança e transição que implica na morte do mundo que conhecem. Quando existe uma morte, sempre há um renascimento. A gente tem que entender que muitas vezes a resistência que a gente cria a novas situações, ela vem muito de uma visão muito inconsciente, arraigada, né, no nosso inconsciente, de que para algo começar, algo precisa morrer. E a gente tem muita dificuldade em lidar com a morte, porque a gente não vê a morte como renascimento. Só que no universo, nenhum ciclo se encerra sem que outro se abra, né? Então nenhum portal se fecha sem que outro portal se abra. E a gente está o tempo todo nessa energia de morrer e renascer. Então a morte em si, ela já é um renascimento, só que a gente só vê um lado desse portal, a gente não vê o outro. E aí a gente acha que não tem saída, que acabou aqui e acabou, porque a gente não sabe o que está do outro lado, né? E aqui eu não vejo como a morte física do corpo, tá? Eu não vejo a transição e todo esse processo que está acontecendo dessa forma, mas sim, né? O velho vai precisar morrer, né? Uma parte nossa que se identificava com esse estilo de vida, com a terceira dimensão, ela precisa, de certa forma, dar abertura a esse novo ser, que de fato é quem a gente é de verdade. Então, talvez esse processo, né, traga essa dificuldade que a maioria das pessoas tem de simplesmente se entregar, né, e simplesmente confiar, acreditar que desse processo, essa morte simbólica, né, de uma parte nossa que já não cabe mais, vai dar lugar a um ser muito mais elevado, conectado com quem é de verdade e com a própria energia cósmica. À medida que o planeta se aproxima destes dias de grande mudança, cada um será chamado a ser um pilar de luz. Vocês indicarão o caminho quando as pessoas entrarem em desespero, quando o processo antigo não apresentar mais soluções, não se adaptar, não puder mais ser aplicado. Nós anunciamos, indicamos que é a luz que provoca grande parte desse caos no planeta. Portanto, durante este período, os talentos que vocês possuem serão necessários. Não poderão fugir nem se esconder, porque circulando pelas comunidades, mostrarão às pessoas caminhos alternativos de ser. Elas precisarão que vocês partilhem a vossa capacidade de criar realidades através do pensamento e lhes mostrem como isso funciona, criando e aprimorando novos ideais de civilização e cooperação. Então, mais uma vez, né, essa ideia de que a gente está sendo chamado para ser esse pilar de luz, né, e luz, informação, sempre se lembrem disso, né, da gente ter consciência. Eu acho que informação tem muito a ver também com a expansão da consciência, tomar conhecimento das coisas um pouco mais além desse ponto de vista focado, né, e muitas vezes preso que a gente tem.
tá? E a gente tem esse papel de indicar o caminho para as outras pessoas. A gente sabe que em algum momento a gente precisa estar um passo à frente para avisar quem está atrás. A gente precisa justamente saber o que vai acontecer, e eu vejo muitas vezes esses nossos processos de ter que passar por certas situações para a gente saber, inclusive, como é passar por aquilo e poder conduzir as pessoas a sair daquilo, porque eu tenho certeza que a gente tem muitas histórias de vida, de conquistas, no sentido de conquistar a si mesmo, de sair de papéis, de sair de situações de uma maneira, às vezes até inusitada ou milagrosa, entre aspas, porque a gente está sendo conduzido o tempo todo para isso, tá? A gente precisa se conectar mais com a nossa capacidade, com a nossa intuição, com a nossa força, né? E perceber que a gente cria a nossa realidade através do pensamento. E quando a gente estiver muito bem nisso, né? Muito bem direcionado, consciente, a gente vai mostrar para as pessoas como fazer isso também. Eu acho que esse é um dos nossos papéis aqui. Com o passar do tempo, as antigas profecias serão reveladas e se tornarão realidade. Terão muito mais cor e possuirão características próprias, enquanto ensinam ao planeta suas lições mais importantes. Em relação a profecias, eu acho que às vezes é bastante complicado a gente lidar com elas, né? Porque elas sempre causam muito medo, mas a gente tem que pensar que se várias profecias dizem a mesma coisa, que se de alguma forma existe sempre algo a respeito ali, a gente tem que ficar mais atento a isso, né? Porque nada é por acaso. Por outro lado, naquele capítulo que eles falam, né, de Jesus e da questão do holograma, a gente tem que ficar atento também com profecias que falam da volta dele, porque isso pode ter a ver com aquele golpe lá que eles falaram que poderia acontecer, deles criarem esse holograma com a vinda, né, com a volta de Jesus, e na verdade ter todo um teatro por trás para tentar manter a energia de controle aqui no planeta, tá? Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado caso isso aconteça, né? Eu não acho que vai acontecer, não vejo dessa forma. Eu acho que vão ser coisas muito mais no plano sutil, que não vão se materializar na vida cotidiana que a gente tem aqui, mas a gente sempre tem que ter um discernimento sobre as coisas, sabe? Tá vibrando sempre na luz pra gente poder, inclusive, saber as coisas, né? O sentir, tá muito conectado com o sentir para perceber, né? E ter discernimento diante de situações que podem sim acontecer, né? Tudo pode acontecer, né? De verdade, a gente não sabe. Então, a gente tem que estar conectado com as melhores energias, com as mais elevadas, para a gente poder realmente saber como agir nesses momentos e não ser tomado pelo medo, pela dúvida, porque nesses momentos isso é importante, estar muito bem centrado no próprio poder, na própria energia e confiando numa força maior. Eu acho que isso é muito importante, não se sentir desamparado, porque a gente nunca vai estar. Conforme vocês evoluem, carregam consigo a vossa sabedoria, vivendo-a e partilhando-a. Se tornarão o grande receptáculo, a grande expressão da luz. Através deste processo, irão descobrir que nos próximos anos serão projetados para além da velocidade da luz, com tudo o que tiverem aprendido. As habilidades, talentos e informações que chegarão a vocês já se encontram no vosso interior. Lembramo-lhes que haverá uma onda de luz galáctica vinda do futuro chegando ao planeta e que esta intersecção será sentida pelas massas a partir do ano de 1993. Será como se o planeta inteiro tivesse uma elevação de consciência unilateral. Esta onda terá de possuir proporções gigantescas para afetar toda a população aprisionada pelo controle de frequência. Serão vocês, a família da luz, que estão aqui aos milhares, arranjando lugar no vosso corpo para essa gigantesca onda de luz galáctica, que permitirão a infusão da primeira camada do corpo de luz a ser incorporada pelas massas. Então aqui lembrando, né, o nosso papel, e eu acredito que essa onda não tenha chegado como um tsunami, como pareceu nesse parágrafo, né? Porque a gente não daria conta, o mundo não daria conta se viesse essa onda e tentasse derrubar tudo, né? Lembra que eu falei, a gente não quebra o ódio com ódio, a violência com violência, então tem que ser muito sutil, né? É uma energia muito elevada que precisa fazer com que as pessoas se elevem para chegar até ela, mas ela não pode abaixar,
numa frequência, né, mais baixa, ela não pode vir até o medo, até, enfim, as questões mais baixas. Então a gente precisa ver como esses sinalizadores, como esses roteadores, né, que vão transmitir, né, retransmitir essa frequência para que mais e mais pessoas recebam. E eu acho que é esse movimento que vem acontecendo desde então, porque se a gente pensar numa progressão, né, ela vai crescendo cada vez mais e de lá para cá, com certeza muitas pessoas despertaram e isso fica cada vez mais evidente, né? Então tá assim acontecendo, só que eu acho que leva um tempo porque não pode ser de uma maneira abrupta, as pessoas não suportariam, tá? O corpo de luz é o corpo que contém a mutação completa da espécie. Será capaz de fazer malabarismos com as realidades através da mudança de consciência, pela intenção de uma visão para outra, como se estivesse mudando canais de televisão. O corpo de luz contém todos esses dados codificados e será capaz de decodificá-los segundo a vossa vontade. Ele vai comunicar as dimensões internas com as externas. Eu acredito, né, que quando a gente estiver nesse potencial puro que é o nosso corpo de luz, a nossa frequência ela vai estar totalmente alinhada com a nossa realidade. Ou seja, se eu estiver vibrando alto, as coisas elas vão acontecer de uma maneira muito elevada e muito tranquila. Então, conscientemente a gente vai ser capaz de mudar ali a nossa realidade como se muda um canal de televisão. Tá? A gente realmente vai conseguir criar com mais consciência a nossa dimensão externa a partir de uma dimensão interna extremamente elevada, que é o nosso corpo de luz. A gente já faz isso, mas como a gente está numa faixa de frequência muito baixa, a nossa realidade, a realidade do coletivo, ela reproduz essa energia, essa frequência. Então é o que a gente vê. Só que quanto mais a gente acessar a nossa própria luz, mais esse corpo de luz vai se solidificar e mais a gente vai também ter consciência do que a gente faz, né, da intenção, do poder da intenção que a gente tem para criar a nossa realidade. Esse fim de semana eu assisti um filme bem bobinho, bem água com açúcar mesmo, mas que traz muito forte essa questão de criar a nossa realidade, tá? A partir do interno, digamos assim, a partir daquilo que a gente vibra. O nome do filme é Sorte no Amor e eu vou deixar aqui o cartaz dele, né, para quem quiser procurar, enfim, assistir, porque traz muito essa questão de quando a pessoa tem algo dentro dela que cria a realidade de uma maneira extremamente negativa. E as duas realidades, de certa forma, elas coexistem, ou seja, no mesmo tempo e espaço pode ter pessoas que estão vivendo coisas muito desafiadoras, mas pode ter pessoas que estão vivendo coisas muito maravilhosas. E o que diferencia as duas? Se são dois seres humanos com as mesmas capacidades, as mesmas projeções, entende? É o que está dentro da pessoa, é a projeção do que tem dentro, a projeção interna que cria o mundo exterior. Então a gente tem que tomar cada vez mais consciência disso e observar o que eu venho criando a partir das minhas projeções internas. Não se esqueçam que a matéria é luz aprisionada. À medida que constroem o vosso corpo de luz, estão permitindo uma reorganização da estrutura molecular, afrouxando as garras do materialismo para que a vossa compreensão espiritual possa estar mais sintonizada com a vida cotidiana. A construção do corpo de luz possibilita a matéria mais solta manifestar e receber a luz, que é mais livre em expressão e na procura de sua própria fonte, permitindo-lhes tornarem-se quem são, ou seja, seres não tão sólidos. Então, quando a gente entende que tudo é energia, a gente começa a tomar consciência que as coisas sólidas, elas não são tão sólidas assim. E a gente não fica mais preso ao materialismo, ou seja, achar que tudo é matéria, tudo é sólido, né? Que tudo é muito palpável. Mas a gente percebe a relação daquilo que eu estou emanando, né? Daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, ou seja, como eu moldo essa energia e crio a minha realidade, que é a matéria, que é o que eu estou vivendo de fato. Então, essa compreensão espiritual da vida energética, digamos assim, ela é muito importante para a gente começar a criar uma realidade mais positiva para a gente. À medida que elevam as vossas frequências vibratórias, tornam-se o vosso corpo de luz. Literalmente perceberão as mudanças.
o vosso corpo se tornará mais vigoroso, mais jovem, mais nutrido e definitivamente o processador de uma quantidade incrível de informação. Vai se transformar em um super ser. A construção do corpo de luz implica em tornar-se um super ser. Então, o nosso corpo de luz nada mais é que uma frequência extremamente elevada, né? Está conectado com a nossa essência primordial, digamos assim. E nesse estado, a gente sabe que a gente cria a nossa realidade, a gente sabe que a nossa emanação, ela faz a matéria se comportar de tal maneira. Então, a gente consegue manipular melhor. E estando numa frequência elevada, essa manipulação é muito positiva, ou seja, as coisas acontecem de uma maneira muito alinhada. E o nosso corpo, ele espelha isso, ele espelha a nossa perfeição, digamos assim, né? Por isso que é um super humano, né? Um meta-humano, né? Uma pessoa que conseguiu, de certa forma, lidar muito bem com as energias, porque lida muito bem com quem é de verdade, se reconectou, na verdade, com quem é de verdade. Aumentar a longevidade do corpo celular através do rejuvenescimento e do prolongamento da vida celular voltará à moda. Faz parte da construção do corpo de luz, um corpo menos denso, que não se destrói, que se regenera e se reabastece. É isso que vocês estão buscando. Vocês serão o vosso corpo de luz e poderão sentir esse corpo se a vossa mente lógica não estiver tão preocupada em consegui-lo. A sociedade não conta para vocês que isso é possível. Então, olha que importante essa dica. A gente não pode logicamente, mentalmente buscar isso. A gente tem que simplesmente se conectar internamente, é do sentir isso. Não tem nada a ver com o intelecto, não tem nada a ver com ficar pensando, não tem a ver. O pensamento, ele apenas intenciona, né? Então, você tem a intenção com o seu pensamento e depois você se abre para o campo do sentimento, da energia, porque lembra que nosso corpo emocional, ele está ligado ao nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico está ligado ao nosso corpo mental. Então, não tem como a gente fazer essa troca, né? Então, para a gente acessar nosso corpo espiritual, a gente tem que ir através das emoções. Elas são a ponte, a porta que abre para essa energia. Tem que parar de ouvir a sociedade. É a tarefa mais difícil, a maior ruptura que terão que fazer. Vocês têm o eu social e o eu espiritual e precisam decidir qual dos dois é sagrado. Qual dos dois é a vossa fonte de autoridade? Deixem que o vosso eu intuitivo seja a vossa autoridade. Permitam que o vosso eu intuitivo seja a porta-estandarte da vossa experiência, a experiência que ninguém mais pode autorizar. A vossa experiência brota do compromisso que vocês conhecem, mas nem sempre se lembram e que um dia assumiram. Eu acho que o nosso maior desafio realmente é parar de ouvir a sociedade e se conectar tanto com esse eu social, com esse eu que precisa da validação dos outros, que precisa da aceitação, que precisa fazer parte, né? Que tem esses conflitos muito grandes entre o que diz dentro da gente e o que o outro diz, o que a sociedade diz. A gente vive nesse conflito, né? Porque a gente ainda oscila entre os dois, mas a gente precisa aprender cada vez mais a se conectar com o nosso verdadeiro ser, que é o nosso eu espiritual, e deixar que ele traga as mensagens, que ele direcione a nossa vida, porque ele sabe a missão que ele escolheu, ele sabe ao que ele se dispôs antes de vir para cá. Né? E esse eu social, ele é mais a máscara, né? Ele é mais o físico aqui. Ele, de certa forma, é necessário também. Eu não acho que precise haver uma negação, mas a gente precisa entender quem está no comando. Isso é importante. Quem é a autoridade, né? Então, eu uso o eu social, às vezes, até para disfarçar. A gente não precisa virar uma pessoa que fala abertamente sobre isso. A gente sabe que existe um tabu sobre essas coisas, que se a gente começar a falar de uma maneira muito aberta, a gente é taxado de louco, né? Nós somos ainda uma minoria e tá tudo bem. O nosso trabalho, ele é muito interno, então a minha energia que conta, e não que eu vou ficar falando para os outros, eu vou tentar doutrinar. Lembra disso, não é sobre dizer, é sobre sentir, é sobre emanar essa luz, tá? Mais do que dizer ou trazer uma mensagem sobre isso.
Se a vossa abordagem em todos os assuntos tiver a postura de que há uma ordem divina e um propósito divino em todas as coisas, mesmo que o vosso ego não perceba isso o tempo todo, vocês se deslocarão velozmente através das realidades. Haverá muitas maneiras de viver essa onda de luz galáctica. Ela irá impulsionar, sem dúvida, todas as pessoas para uma versão exagerada de suas maiores oportunidades. Claro que é uma escolha de cada um. Aqui eu vejo essa luz galáctica, né, que eles falam que está vindo, literalmente sendo uma luz que vai ser captada, inclusive, pela NASA. Se eu não me engano, ela já percebeu que tem um pulso, né, no universo vindo diretamente do Sol central em direção à nossa galáxia, tá? Então, fisicamente falando, pode ser que a gente receba assim alguma emanação, alguma luz, alguma questão astronômica aí que surja nos próximos anos que tem a ver com essa energia. Então, quando fala de onda de luz, é uma onda de luz mesmo, tá? É física, é uma coisa que a gente vai receber, né? E isso pode estar ligado com todo esse processo que a gente está vivendo, porque a gente está assim recebendo mais incidência de luz cósmica para as pessoas despertarem cada vez mais, que tem a ver com todo esse processo. Nós somos os catalisadores, nós somos esses pilares de luz que aceitaram vir para cá para receber essa energia de dentro para fora, né? Nós somos infiltrados, nós somos renegados, né? Não gosto muito desse termo, mas nós somos como se fosse uma espécie de intrusos, né? Nós somos os intrusos que vieram aqui para trazer uma energia mais elevada, tá? É isso que eu acredito. E eu acho que essa questão também de acreditar em um propósito para as coisas, numa ordem divina, num propósito divino, ajuda muito a gente a se sentir mais ancorado, sabe? Mesmo que o nosso ego às vezes surte, às vezes duvide, a gente sabe que existe algo maior. A gente não consegue provar, a gente não consegue pegar, mas a gente consegue sentir. E isso é tão verdade quanto saber que o meu nome nessa vida é Maria. Então, essa certeza, essa convicção, essa fé, eu acho que ela ajuda muito a gente a suportar todos os percalços, né, de estar vivendo aqui essa vida na matéria. Nossas últimas palavras incluem um agradecimento a todos os que reconheceram a fonte de luz como parte da sua identidade e que os motivou a ler este livro, seguindo os sussurros silenciosos que ecoam pelas espirais douradas dos corredores do seu ser. Nós respeitamos vocês, os reconhecemos e estamos aqui para lhes prestar assistência. Estamos todos aqui como a família da luz para trazer a escolha e a liberdade de evoluir de volta a este planeta, para trazê-la a este local onde brilhará como parte da biblioteca viva uma estrela nova, uma nova luz no horizonte de tantos mundos sencientes. Esperamos, no futuro, que o vosso passado intersecte o nosso presente e impulsione toda a existência para uma nova oitava, a mais elevada oitava do ser. Teremos o maior prazer em contar com a vossa ajuda neste processo. E aqui a gente encerra então o livro, né? E eu acho que eles fecham muito bem com esse fechamento de um ciclo mesmo, de um ciclo, né? Em que o nosso passado está totalmente ligado com o presente deles, porque o futuro para a gente, né, é o presente de onde eles estão trazendo essas informações. E em algum momento, se a gente fizer todo esse processo, se a gente conseguir mudar essa linha de tempo, vai se encontrar, né? Então, de certa forma, eles somos nós. É uma versão nossa mais elevada, é uma versão nossa do nosso futuro, né? Que de certa forma volta para trazer essa modificação e a gente conseguir acessar uma oitava maior no nosso ser, tá? Eu vou pedir para você respirar fundo agora, fechar os olhos e se conectar com essa energia, se abrir para receber conscientemente todo esse pacote de luz, de energia, para que ela seja ativada em cada uma das suas células, no seu DNA. E eu quero que você sinta dentro de você essa intenção de se conectar com seu verdadeiro ser, deixar que ele te conduza a partir de agora, confiar na sabedoria divina, na ordem divina. E permitir
que o seu corpo de luz seja ativado, que a sua frequência se eleve cada vez mais e que você possa se tornar esse exemplo para as pessoas, sem precisar dizer nenhuma palavra, apenas emanando a melhor frequência possível, que é a frequência do amor, que é a frequência da luz. Respira. Pode abrir os olhos. E antes de terminar, tem esse pequeno trecho aqui sobre o autor que eu vou ler para vocês, para a gente entender melhor sobre quem escreveu e canalizou o livro. Os Pleiadianos são um conjunto de extraterrestres do sistema estelar das Pleiades. Eles vêm falando através de Bárbara Marciniak desde 18 de maio de 1988. Dizem ter sido concebidos na convergência harmônica e nascidos em Atenas, na Grécia, 9 meses depois. O conjunto pleiadiano era originalmente composto por cerca de 75 a 100 entidades. Agora, frequentemente referem-se a si mesmos como Pleiadianos Plus, indicando uma união de forças com outros extraterrestres. Os ensinamentos dos Pleiadianos podem ser relacionados ao xamanismo, à consciência corporal da antiguidade que serviu de intermediário entre o plano físico e o espiritual, levando as pessoas ao autodescobrimento em mundos de paradoxo, mudança de paradigmas e espiritualidade. Bárbara Marciniak, da Carolina do Norte, é conhecida internacionalmente como canal mediúnico. Ela começou a canalizar em maio de 88 em Atenas, na Grécia, na conclusão de uma viagem de 3 semanas pelo Egito Antigo e pela Grécia. Durante a viagem, Bárbara sentiu o impulso de vivenciar novamente nesta encarnação determinados templos e locais energéticos, a Grande Pirâmide de Giza, os templos ao longo do Nilo, a Acrópole em Atenas e o Oráculo de Delfos. Desde então, Bárbara tem conduzido aulas, sessões e workshops nos Estados Unidos e organizado viagens a locais energeticamente sagrados no Peru, México, Egito, Grécia, Bali e Austrália. Ela sente que estes lugares possuem conexões com os vórtices energéticos que contêm a sabedoria da mente superior, das ideias mais elevadas que a Terra atualmente está buscando recriar. Bárbara considera sua experiência com os Pleiadianos uma dádiva de valor inestimável. Este trabalho deu-lhe a oportunidade para sua transformação pessoal, global e cósmica, por isso sua gratidão não tem limites. E aqui é interessante, né? A gente já tinha visto isso lá atrás, mas eles, né, começaram esse trabalho no dia 18 de maio, né? Então, bem quando o Sol estava em cima da constelação das Pleiades, que é o grau 28 de Touro, né? A gente já tinha falado isso lá na introdução, né? Que tem a ver com justamente o alinhamento do nosso Sol, o Sol do nosso sistema solar, alinhado com as Pleiades, né? E eles começarem a conversar com ela bem nesse momento de alinhamento, como se abrisse mesmo um portal para ela ser a porta-voz desses ensinamentos, né? Então eu sou muito grata também aos Pleiadianos, a essa energia e a você que acompanhou o livro até aqui. Um grande beijo no seu coração e a gente segue aqui a nossa jornada de evolução na Terra.